agradeço. Boa noite a todas e todos. Saudar essa casa, na pessoa do vereador Alexandre Gomes, e saudar também as autoridades religiosas, as autoridades públicas presentes, aos cidadãos e cidadãs, meus conterrâneos. Eu sou daqui de São Gonçalo, nascido e criado no bairro da Trindade, e, enfim, dos relatos, né, que foram proferidos aqui anteriormente, eu também compartilho de muitas situações semelhantes. Então, acho que não é à toa que eu acabei enveredando aí também pela pesquisa nesse campo de debate, pela questão do direito à cidade, né, e que necessariamente passa pelo debate sobre a questão habitacional. Tenho me dedicado há alguns anos a estudar, né, esse tema, e especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro. E entendo que é importante para a gente entender a situação de São Gonçalo, o cenário de São Gonçalo. Acho que é importante a gente entender São Gonçalo inserido numa realidade mais ampla, né, que é a realidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, a segunda maior região metropolitana do país, e que, portanto, o que ela tem de tamanho do ponto de vista populacional, ela também tem de contradições, né, uma complexidade muito grande. E aí, assim, a gente tem, né, pouco tempo, porque nós temos que, todos nós aqui temos muitas contribuições a poder apresentar, então eu vou tentar ser bastante sucinto aqui. Eu trouxe alguns dados que eu acho que talvez nos ajudem a entender um pouco da situação que chegamos na região metropolitana do Rio e também, especialmente em São Gonçalo. A gente tem o que a gente chama de formação, né, da região metropolitana do Rio. A gente tem o cruzamento de 3 fatores que vão ser fundamentais para a gente chegar ao quadro de déficit habitacional. Tá? Então, a gente tem uma ampliação gigantesca da população, só para a gente ter uma ideia. Em 1940, a gente tinha cerca de 3,6 milhões de pessoas vivendo nesse território que a gente hoje chama de região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 1990, portanto, isso há mais de 30 anos, né, nós tínhamos 14,6 milhões. Então, isso é um crescimento de mais de 400%. Né? Um pouco mais de 6 décadas, nós crescemos mais de 400% da população. Junto a isso, a gente tem um outro dado que também nos ajuda a entender esse cenário, que é o fato da retração econômica da atividade da indústria de transformação do Rio. A indústria de transformação, só para a gente, né, entender um pouquinho melhor isso, é um campo da atividade econômica que ele é estratégico, porque ele, além de gerar mais e melhores empregos, ele estrutura uma série de cadeias de atividades econômicas que também vão, né, acompanhar essa dinâmica, né, vamos dizer assim, qualitativa do emprego. E o que acontece é que, mais ou menos no mesmo período, isso aqui segundo, né, dados da própria Firjan, a gente vai ter, Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma redução, né, do PIB, né, ou seja, da contribuição da indústria de transformação no Rio de Janeiro, de 27% para 11%. Então, o que a gente tem, né, se a gente olhar esses 2 dados, é um cruzamento de 2 fenômenos. Uma ampliação populacional e um empobrecimento dessa mesma população. E, junto a isso, a gente tem uma fragilidade histórica, que até a defensora apresentou aqui, né, de ausência de políticas habitacionais de longo alcance, sobretudo para os setores mais pauperizados da população. Qual é a consequência mais atual disso? Então, nós temos aqui 2 dados, né, um da Fundação João Pinheiro, que nos revela que atualmente na região metropolitana do Rio de Janeiro nós temos um déficit habitacional de 331 mil unidades habitacionais. É importante a gente entender que quando a gente está falando de déficit, a gente não está falando só da ausência da casa, né?
a gente está falando da ausência da casa, mas a gente está falando da ausência de infraestrutura urbana e a gente está falando também das carências edilícias. O que significa isso? Já exemplificaram aqui. Casas, por exemplo, sem banheiro, casas que não têm um número de cômodos em harmonia com o número de pessoas que nela habitam, né? Enfim. E a própria infraestrutura urbana, que é a saúde, né? Equipamentos de saúde, equipamentos de educação, lazer, calçamento, enfim. E uma outra consequência disso, talvez agora com dados mais diretos, nós temos atualmente, de acordo com o censo de 2022, 1,7 milhões de pessoas que vivem em assentamentos informais e favelas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá? Como são esses números em São Gonçalo? Os dados que eu peguei são dados do Plano Local de Habitação de Interesse Social, né, que inclusive está disponível no site da Prefeitura. Tá? Nós temos um déficit habitacional em São Gonçalo que, em 2023, ele reuniu 25.827 unidades habitacionais. Entretanto, os estudiosos que produziram esse documento, eles fizeram uma projeção para 10 anos, ou seja, a partir da análise das tendências demográficas e de mais variáveis em relação à dinâmica aqui de São Gonçalo, eles projetaram para 2033 31.502 unidades habitacionais, formando déficit habitacional. Então, daqui a mais ou menos 7 anos, a gente vai ter aí mais de 30 mil, um déficit habitacional de mais de 30 mil unidades habitacionais. Do ponto de vista da quantidade de pessoas que vai ser, que está sendo e que vai ser atingida por essa dinâmica, atualmente nós temos cerca de 77 mil pessoas sem acesso à habitação digna na cidade. E a projeção é que mais de 95 mil pessoas sejam atingidas por essa situação em 2033, de acordo com esse estudo que foi feito pela própria Prefeitura. Repito, esses dados estão disponíveis no site da Prefeitura, um estudo muito detalhado, muito bem feito, inclusive, e que mostra a urgência desse cenário. Esse cenário que vai ser agravado necessariamente pelo próprio perfil geográfico da cidade. A cidade tem vários pontos de alagamento, o Major acabou de falar aqui da experiência dele. Então, e também de deslizamento de encostas. Então, esse é um cenário urgente, é uma carência urgente, é uma situação urgente que, no limite, significa atender a isso, dar solução a isso, ou pelo menos minimizar isso, significa salvar vidas. E aí eu acho que é interessante a gente pensar no papel da sociedade civil. A gente está numa casa legislativa, mas é importante a gente entender que a política não se faz só aqui, embora que seja um espaço importante. A política ela se faz no nosso cotidiano. A política ela envolve diversas iniciativas que estão presentes no nosso cotidiano. Então eu entendo que, no que diz respeito a esse tema, o papel de coletivos, de associações de moradores, de organizações não governamentais, que atuam na cidade, que procuram organizar as pessoas e trazer as pessoas para essa dinâmica da participação social, é fundamental para que a gente possa realmente conseguir superar esse estado de coisas. Então, existem, inclusive, expedientes oficiais aqui na cidade, como, por exemplo, o Conselho de Política Urbana. É um espaço que merece e deve ser acompanhado, não só por nós individualmente, mas por esses coletivos, por essas associações. Esse é um espaço estratégico, porque ele define a forma como a cidade vai se organizar, do ponto de vista das suas atividades, da alocação das suas atividades, e a moradia, inclusive, vai ser um dos aspectos a ser abordado.
né? E os demais conselhos, né? Os conselhos de direitos que existem, né? Os conselhos de assistência social, conselho de saúde, conselho de educação, né? Enfim, que, na verdade, a gente faz essa separação, vamos dizer assim, por área, mas que, num cenário de tragédia, né? Mais uma vez aqui me referenciando a fala do Major, esses campos eles vão sempre estar interconectados. Enfim, é isso. Acho que quero mais uma vez parabenizar a Câmara, parabenizar os organizadores da Campanha da Fraternidade aqui em São Gonçalo, a Campanha da Fraternidade sempre produzindo, né, espaços estratégicos, espaços importantíssimos como esse, que eu estou tendo aqui o prazer e a honra de participar. Muito obrigado.